Ainda no primeiro bloco do treinamento de hoje, agora eu quero começar a falar de fato sobre os dados, tá? Falar sobre a descrição dos dados, o que que é um dado, o que que é um dado, o que que é uma informação, o que que é um conhecimento, tá? Então, essa parte de descrição de dados aqui, o nosso objetivo é começar a construir a base conceitual para a gente entender o que que é uma base de dados, como que ela está estruturada, qual que é a nomenclatura que a gente vai usar, tá? Então, tudo isso está aqui dentro. Primeiro, o que que a gente chama de dados, tá? Aqui a gente está falando dados em termos computacionais, então é qualquer coisa que pode ser armazenada ou processada. Isso, em essência, é um dado. Então, uma palavra, um texto, um som, um número, tudo isso é um dado. Bom, a diferença entre dado, informação e conhecimento. Dado é aquela unidade básica, informação, que não tem um significado, que não tem um contexto. Por exemplo, aqui eu estou falando dado 48.180. Nós sabemos que são números, nós sabemos o significado desses números, mas a gente não tem um contexto. Se eu adiciono o contexto, eu falo que 48 está associado a anos e 180 é o nível de açúcar no sangue, em miligrama por decilitro, então eu consigo extrair um conhecimento de que essa pessoa está diabética. Tá? Então, atribuir contexto ao dado, eu tenho a informação. Eu consigo tirar uma conclusão a partir dessa informação, eu tenho o conhecimento. Então, essa é a diferença entre dado, informação e conhecimento. Nós podemos classificar os dados de diferentes formas. Aqui eu estou mostrando 6 tipos de classificações diferentes. Classificação quanto à estrutura, o dado pode ser estruturado, semi-estruturado, não estruturado. Quanto à natureza, pode ser um dado quantitativo ou qualitativo. Ele pode ser quanto ao tipo, numérico ou categórico. Em relação à variabilidade no tempo, ele pode ser invariante ou estático. Ele pode ser variável ou variante no tempo ou dinâmico. Quanto à dimensionalidade, ele pode ser unidimensional, multidimensional. E ele pode ser um dado público ou um dado privado. Tá? Vamos falar rapidamente sobre cada um deles aqui. Bom, dado quanto à estrutura, tá? A gente pode ter um dado estruturado, semi-estruturado e não estruturado. Um dado estruturado é um dado que ele pode ser organizado em torno de um modelo de dados, ou seja, um conjunto de variáveis que definem o meu dado. Então, vamos pensar num registro de um paciente. Você tem o nome, obviamente, né, os dados ali de identificação pessoal, mas você também vai ter peso, altura, idade. Tá? Então, todos esses elementos, peso, altura e idade, são variáveis que compõem o meu modelo de dados. E eu geralmente não tenho metadado, ou seja, eu não tenho uma informação ou um dado mais específico sobre aquele dado. Tá? Por exemplo, o que é um dado semi-estruturado? Vamos pegar aqui um e-mail. Né? No e-mail eu tenho o remetente, eu tenho o receptor, eu tenho o assunto da mensagem, eu tenho o corpo da mensagem. Tá? Então, cada um desses elementos é como se fosse um metadado, ou seja, é um campo específico que traz uma informação específica. Tá? Então, estou chamando isso aqui de metadados. Para quem é mais de computação, que conhece arquivos, por exemplo, arquivos XML, sabe que esses arquivos eles têm o que nós chamamos de tags. Então, a tag ela identifica um tipo de dado, identifica uma variável, identifica uma informação que está colocada ali. Isso, para nós, é considerado um metadado. Tá? Então, esse é um exemplo de um dado semi-estruturado. E um dado não estruturado é um dado que não tem um modelo de dados associados e nem tem metadado. Exemplos, fotos, imagens, sons, textos, tá? São dados muito comuns também, mas que eu não descrevo, né? Não armazeno utilizando, por exemplo, uma tabela, que é o que a gente usa para armazenar dados estruturados. Quanto à natureza, a gente está dividindo os dados aqui em quantitativo e qualitativo. Então, o dado quantitativo é um dado numérico, o dado qualitativo é um dado categórico. Aqui eu consigo aplicar técnicas estatísticas, né, algumas medidas estatísticas. Aqui eu consigo aplicar pouquíssimas, mas eles são considerados dados não estatísticos. Os dados quantitativos são estruturados, enquanto os qualitativos são semi ou não estruturados. Aqui eu tenho uma informação objetiva, que ela é mais subjetiva, ela é uma qualidade, é uma característica, e esse é mensurável, e esse aqui ele é compreensível. E aqui eu estou dando um exemplo de uma base de dados de mamografia. A gente vai usar essa base de dados aí para ilustrar várias técnicas que a gente vai discutir aqui ainda no curso de hoje. Tá? Então, eu tenho 5 pacientes aqui, tenho o BIRADS, o resultado do BIRADS deles, tenho a idade, aqui a forma do que foi visualizado na mamografia, aqui é o contorno dessa forma, aqui a densidade e aqui a gravidade do tumor
pode ser maligno ou benigno. Classificação dos dados em relação a numérico e categórico. Então, dado numérico pode ser discreto ou pode ser contínuo. Discreto, eu tenho um conjunto finito de valores possíveis. Contínuo, eu tenho um conjunto infinito de valores possíveis. Eu posso ter um domínio bem definido, mas dentro desse domínio eu tenho um conjunto infinito de valores possíveis. E aí o dado contínuo pode ser um dado intervalar ou pode ser um dado do tipo razão. E os dados categóricos, eles podem ser binários, nominais ou ordinais. Abrindo um pouquinho, né? Aqui o dado contínuo, o dado intervalar, né? Significa que eu consigo medir usando uma escala, por exemplo, tá? Temperatura em graus Celsius ou Fahrenheit, pontuações de QI. Então, tudo isso é uma escala associada ao dado. Então, esse é o intervalo ali do dado. E um dado ou uma variável do tipo razão é aquela que tem um ponto zero bem definido. Por exemplo, notas em um exame, pode ser uma escala qualquer, tá? 0,10, 0,5, 0,4. Uma variável, por exemplo, de uma escala Likert, muito usada, né? 0,5, 1,5, 1,7, 0,7, a gente vê muito por aí. Então, essa é uma variável do tipo razão. A variável categórica, binária, é quando eu tenho duas categorias possíveis apenas. Notem que elas não precisam ser 0 ou 1, tá? Pode ser verdadeiro ou falso, pode ser sim, não, pode ser maligno ou benigno, continua sendo uma variável categórica binária. Tá? A binária está associada a dois valores e não a 0 ou 1. Uma variável nominal é quando eu tenho um símbolo ou um rótulo aí descrevendo essa variável, tá? Por exemplo, estado civil, solteiro, casado, divorciado, separado, viúvo. E a variável ordinal é quando eu tenho uma ordem, quando a ordem importa. Porque a gente viu que a variável qualitativa, né, a variável categórica, ela é uma variável subjetiva. Em alguns casos, se eu tenho cores, por exemplo, eu não tenho uma relação direta de proximidade entre as cores tão intuitiva quanto a gente tem, por exemplo, alto, médio e baixo. Eu sei que o médio está mais próximo do baixo do que o alto está do baixo. Então, eu tenho uma ordem pré-definida ali que importa no meu processo analítico. Tá? Então, essa é uma variável categórica ordinal. Bom, variabilidade temporal, dimensionalidade e propriedade. Outras três formas de caracterizar. Então, a gente tem o dado invariante no tempo, dado variante no tempo. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos aqui hoje desses dois tipos de dados, inclusive no nosso contexto de medicina e saúde. Por enquanto, eu estou construindo uma base de conhecimento aqui para a gente poder chegar em alguns exemplos práticos. Dimensionalidade unidimensional, multidimensional, ou seja, uma única variável e mais duas ou mais variáveis. Um dado público ou um dado privado. O que seria isso? Tá? O dado privado é um dado que você tem, que pertence a você. E o dado público é um dado que é do seu interesse, mas não pertence a você, mas está disponível publicamente, tá? Vamos supor que você tenha uma empresa qualquer, a sua empresa ela monitora o mercado, tem os seus dados de consumo, de vendas, de colaboradores, etc. Mas você tem outras empresas de marketing, comunicação, notícias, que estão sempre falando sobre a sua marca. Então, esses dados são do seu interesse, você precisa monitorar, mas eles são dados públicos, eles não são dados seus. Então, uma outra forma de classificar os dados também. E eu quero mostrar para vocês um aspecto que muitas vezes não é intuitivo para nós, mas é bastante importante, que é o seguinte, veja, aqui eu estou com uma base de dados de avaliação de carros. Está o link, caso alguém queira baixar, uma base de dados disponível num repositório da Universidade de Irvine, na Califórnia. Eu estou mostrando 4 objetos, ou seja, 4 veículos. Eles têm 6 características, mais uma classe. Eu tenho a característica comprar, manutenção, quantidade de portas, quantidade de pessoas acomodadas no veículo. Isso está geralmente associado à parte de segurança, né, aos cintos de segurança que você tem. O tamanho do porta-malas, a segurança do veículo e uma classificação, se o veículo é aceitável ou inaceitável. Tá? Aqui é o unacceptable. Então, a base de dados híbrida tem dados qualitativos e quantitativos. O que eu quero mostrar é o seguinte, se eu pego duas variáveis, eu ploto essas variáveis num eixo, num par de eixos coordenados, então eu tenho esses pontos aqui, tá? Então, eu tenho um porta-malas pequeno, segurança baixa. Então, esse é o carro número 1, tá aqui. Porta-malas pequeno, segurança média, é o carro número 2. Pequeno, segurança alta, carro número 3. Médio, segurança baixa, carro número 4. É muito simples a gente entender, mas o importante é a gente entender o seguinte. Quando nós estamos trabalhando com dados dentro da máquina, computacionalmente, o que a máquina enxerga
são números, são vetores. Eu estou plotando duas dimensões só, ou seja, duas variáveis, porque é o que eu consigo visualizar no plano. Eu poderia plotar uma terceira variável aqui, gerar um gráfico 3D, qualquer uma dessas eu poderia escolher, gerar o terceiro eixo aqui e ploto esse ponto. Mais do que isso eu não consigo visualizar. Então, mais do que isso a máquina consegue tratar, mas eu não consigo visualizar. E por que essa interpretação ela é importante para nós? Porque imagine se aqui sejam cadastros de pacientes, eu quero encontrar pacientes com perfis similares. Encontrar pacientes com perfis similares significa, na prática, encontrar pontos em regiões próximas do espaço. E a dimensão desse espaço é igual ao número de variáveis que eu tenho aqui, certo? Conseguem visualizar? Então, isso que eu quero que vocês entendam. Para a máquina, tudo é representado matematicamente, certo? E a computação que a máquina faz com esse vetor aqui é uma computação dentro de um espaço vetorial, certo? Um espaço multidimensional, no qual o número de dimensões é igual ao número de variáveis que representam meus dados. E isso tem muitas implicações. Tem implicações em termos de custo de processamento, em termos das próprias medidas que a gente usa para poder comparar esses vetores, essa compreensão da representação geométrica de uma base de dados, ela é central para nós. Mas ela é muitas vezes transparente. Eu só quero trazer isso para o conhecimento de vocês. Um outro conceito importante é o conceito de dicionário de dados. O que é um dicionário de dados? É simplesmente uma estrutura que explica para mim o que tem dentro dos dados. E por que disso? Porque muitas vezes a gente recebe uma base de dados e a gente tem uma sigla. Eu, por exemplo, estava estudando aqui uns artigos para trazer uns estudos de caso para vocês, e se eu não tiver a explicação do que é a sigla, em muitos casos eu não sei. Então, o objetivo do dicionário de dados é elucidar isso para o usuário. O mínimo que um dicionário de dados tem que ter é o nome da variável e a definição ou a descrição do significado daquela variável. Exemplo, Car ID é o número de identificação de cada carro. Buying é o preço de compra. Aqui eu adicionei uma outra explicação a esse dicionário de dados, que é o domínio dessa variável. Tá? Então, Car ID é uma variável, é um número inteiro. Essa variável, preço de compra, ela assume esses 4 valores possíveis. Pode ser muito alto, alto, médio ou baixo. Preço de manutenção, mesma coisa, e assim por diante. Então, esse é o dicionário de dados. É um conceito bem importante aí para nós. Nós vamos trabalhar um pouquinho com essa base de dados mamográficos, tá? É uma base de dados da literatura, bastante conhecida, antiga já. E aqui a gente tem o ID do paciente, são 961 objetos, o BIRADS, a idade, a forma, a margem, a densidade e a severidade, né? A gente já falou dessa base anteriormente. E aqui um dicionário de dados para esse conjunto de mamografia. Aqui eu tenho a explicação de cada uma das variáveis, tá? A explicação de cada uma das variáveis aqui. O tipo da variável e o domínio. Então, essa aqui é uma variável ordinal. O domínio vai de 1 a 5, intervalo fechado de inteiros, 1, 2, 3, 4, 5. A idade é um inteiro. A forma é uma variável nominal, que assume os valores redondo, oval, lobular e irregular, que podem ser codificados em inteiro como 1, 2, 3 e 4, e assim por diante. Temos uma coluna adicional aqui que fala o número de valores ausentes. Então, esse é o conceito de dicionário de dados. Esse está um pouco mais completo do que o anterior.